E nós estamos de volta com o segundo bloco dessa entrevista com César Torres, que, além de político, ambientalista, comunicador, também é escritor. Quantos livros já? Eu já tenho 5 livros publicados. E tem alguns já sendo formatados. Arruma tempo para tudo isso? Todas as atividades? Eu aproveito muito o meu tempo. Eu sempre digo o seguinte, que tempo é questão de prioridade. Eu gosto de escrever, gosto muito de ler, de escrever. E nas oportunidades, às vezes, tanto é que eu vejo pouca televisão. Eu não assisto novela. Se você me perguntar alguma coisa sobre novela, eu não sei te responder nada. Eu também não gosto dessas coisas. Eu vejo, às vezes, um futebol. Eu gosto muito de noticiário, de entrevistas. Documentários. Então, são coisas assim que me atraem mais. Eu procuro, assim, buscar conhecimento. Porque a gente, todo dia, tem que aprender algo novo. Então, a forma de fazer é isso. E à noite, às vezes, eu começo a escrever os meus livros. Então, eu tiro inspiração. A noite é inspiradora, né? À noite. Então, eu, no silêncio ali, tranquilo, eu começo a colocar minhas ideias no papel. Abre uma garrafa de vinho, coloca lá para beber ou não precisa? Não precisa, não. Tem muito artista que gosta de ficar tomando vinho. Eu nem bebo a bebida alcoólica, não. Eu até nem faço isso. Mas tem ali mesmo a noite é inspiradora. A noite é mais silêncio, mais tranquilo. Isso. E qual foi o seu primeiro livro? O meu primeiro livro é A História de Messias. É um livro que foi o primeiro livro, inclusive, que surgiu assim de uns questionamentos que eu sempre tive com relação às questões espirituais. Nós fomos criados no cristianismo, né? E eu sou uma pessoa, sou cristão, né? Acredito muito em Deus. E tive sempre assim um problema muito sério, porque na minha casa minha mãe era de igreja evangélica, meu pai era de igreja católica, e eu tinha umas informações na igreja católica, umas na igreja evangélica, e eu tinha aquele conflito de informações. E algumas... Isso. E eu passei, como que veio essa inspiração? Então eu comecei a pesquisar, e a olhar, a estudar, e conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada, e buscar, né, as respostas que eu tinha. Então eu criei ali uma história de ficção, e que nessa história ela deu todas as respostas que eu queria na época e que fui adquirir depois. E eu fiz essa história dando essas respostas. Então foi uma história interessante, inclusive as pessoas que leram, né, me disseram que realmente o livro, ele é aquele livro que você começa a ler e quer ver o final, você não consegue parar, ele é muito bom. Então esse livro foi o primeiro. E diante do feedback positivo, inclusive esse livro, eu fiz o lançamento na Bienal do Livro em São Paulo. Eu lembro. Né? Eu tive lá fazendo lançamento. Tive até convite para ir na Bienal ano passado, mas não pude. E novamente em São Paulo, para lançar outros livros. Mas acabei não fazendo. Então essa editora que publica meus livros é de São Paulo. Então ela tem, inclusive, divulgado os meus livros. Inclusive hoje você vê no Amazon.com, vende meus livros, na Livraria Cultura, tudo tem os livros à disposição. E algumas livrarias por aí. Mas aí você resolveu lançar o segundo. O segundo livro, eu já fui em cima de um tema que estava sendo muito debatido, que era o bullying. Também criei uma história de ficção de uma superação de um jovem que havia sofrido... Era vítima de bullying. Vítima de bullying. Então foi um livro também que muitas escolas acabaram utilizando. O tema muito prático e didático, né? E depois veio o 2200, que é a questão ambiental, que também é uma questão que eu sempre venho debatendo, fiz inclusive especialização, fiz pós-graduação em educação ambiental, e hoje, às vezes, ministro palestras em escolas, tentando dar um outro foco na questão ambiental.
Porque não adianta, se você pegar um jovem e perguntar como se economiza água, eu tenho que tomar banho rápido, eu não posso escovar os dentes com a torneira aberta. Todos sabem, mas quem pratica? Isso. Então, é esse lado... Sair da teoria e entrar na prática. Exato. Então, eu tento fazer isso nas escolas, mostrar a necessidade de se praticar o que se aprende hoje nas escolas, porque as escolas hoje estão ensinando, né? Nós temos até que dizer que as escolas estão sendo muito importantes. Estão fazendo um papel que às vezes seria dos pais. Dos pais, porque a questão da educação, ela tem que vir do berço. Exatamente. A escola é para poder ensinar. Ela te passa informação. Informação. A formação tem que vir lá da sua casa. A formação é da casa. Mas a escola faz esse papel também. Então, a gente até sabe que tem muitas escolas que têm um esforço concentrado nessa área. E depois, passado esse livro, eu já escrevi um outro livro, porque eu também sou de igreja evangélica, né? Então, eu escrevi um outro livro focando as questões dos jovens nas igrejas, que chama Anjos e Demônios na Vida de um Cristão, que é um livro, inclusive, assim, que para quem tem conhecimento da Bíblia, é muito interessante, também feito essa base. E o último que eu publiquei, que é um tema até polêmico... Aliás, até agora você não falou nenhum tema que não é polêmico. Tá? Que... chama o Diário de Cleide. É a questão da homossexualidade. Ele versa sobre a questão da homossexualidade. Existe uma diferença, e hoje nós vemos aí alguns deputados defendendo as questões do cristianismo, as questões hoje no Congresso sobre essas leis que são feitas favorecendo grupos, inclusive a questão da homossexualidade. Então, mostrando a homossexualidade, que a questão hoje religiosa, cristã, não tem a diferença que tem a homofobia com a questão da religião. Porque você pode ser e conviver com todo os cidadãos que têm a sua opção sexual, gostar, ser amigo, sim. Porque a própria Escritura lhe dá o direito de você fazer a sua escolha. Agora, no entanto, o que é questionável é o comportamento, você querer adaptar a Bíblia à vida do cidadão. A Bíblia ela é uma só. Isso. Ela não pode ser alterada. Até se fala, né, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque as pessoas pegam a Bíblia e fazem uma interpretação própria. Ela não interpreta a Bíblia de acordo com como ela foi escrita e no contexto. Pincela-se textos da Bíblia e cria-se uma situação. Então, eu acredito o seguinte, o direito de você, né, viver a sua vida, não só na questão da homossexualidade, você pode beber, se embriagar, é um direito que você tem. Você pode frequentar terreiro de umbanda, igreja evangélica, igreja católica, o que você quiser, é um direito seu. Você pode ser homossexual, casar com homem, mulher com mulher. No entanto, você não pode querer que a igreja se adapte ao seu modo de vida, à sua escolha. Você não pode pedir a aprovação da Bíblia pelo que você faz, porque você quer fazer. Quer fazer. Agora, que a Bíblia tenha condenação como ela condena o assassino, condena o vício, o mentiroso, ela condena também a homossexualidade. Agora, isso está escrito lá na Bíblia. Agora, não é por isso que nós temos que ser homofóbicos. Sim. Nós temos que respeitar e respeitar a grande aquela situação, né, ô César? Todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Agora, a bebida faz mal. E mata muita gente. Isso. Então, a pessoa, se ela tem consciência, e todo fumante sabe que o cigarro faz mal. Agora, se ele escolheu continuar fumando, aí já é uma questão dele. Não podemos dizer, não, fumar faz bem para a saúde. Querer mudar a ordem natural da situação. Com certeza. Para querer justificar, para dizer, não, eu não cometo erro. Eu fumo, mas fumar faz bem para a saúde. O cara que fuma fica mais inteligente. E com essas ideias, o cigarro me tranquiliza. Então, são essas justificativas que às vezes não podemos ter, transformar a Bíblia para justificar isso. E eu acredito o seguinte, que você
que criar leis, porque as leis já existem. A discriminação, seja ela qual for, ela é prevista no Código Penal. Isso. No entanto, você não precisa criar uma lei para discriminação homofóbica, para discriminação de raça, discriminação de nada. Já tem uma lei. Eu digo até o seguinte, essas leis, elas que criam a discriminação. Elas fortalecem a discriminação. Por exemplo, cota para negro em faculdade. Será que essa lei não está considerando que o negro é inferior ao homem branco? Olha bem, porque se não for inferior, não há motivo. Eu já vi depoimento de várias pessoas negras que discordam da cota. O que eu acho que tem que haver é uma política social mais eficiente, aonde você pega, você investe mais nas pessoas de baixa renda, independente da cor. Isso. Você tem que investir e trazer, por exemplo... Fazer um nivelamento socioeconômico. Socioeconômico. E, inclusive, acesso à educação. Você tem aí a dificuldade das pessoas de baixa renda até acesso à educação. O FIES esse ano foi um fiasco. Foi um fiasco, né? Fiasco. Porque você acabou tirando a oportunidade de pessoas de baixa renda. Então, você tem que valorizar o ser humano como ser humano, independente da origem, da cor, do credo, não importa, né? Isso são escolhas pessoais e situações que muitas vezes que não depende muito da pessoa se enquadrar naquela situação. Mas o governo tem que olhar de forma diferente a sociedade, né? Ô César, nós vamos mais um rápido intervalo? E na volta nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão política, a situação desse país. O que está acontecendo nesse Brasil? Um momentinho só, nós voltamos.